Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui pro nosso segundo vídeo, né? E eu quero saber aí, vocês já separaram o material de vocês? Caderno, lápis, caneta? Bora lá! Eu gosto de falar assim, gente, porque eu sou professora, eu sou pedagoga, né? Ainda mais professora de educação infantil. Então, já peço desculpas aqui por muitas vezes falar como se vocês fossem criancinhas. Mas eu gostaria de chamar vocês de amados e amadas, ou pessoal mesmo, tá? A gente vai estar aqui nesse momento de troca. E para isso eu quero saber. A gente precisa registrar a nossa nova história, por isso que é importante esse material e eu tô reforçando isso. Eu já separei o meu aqui, tá tudo aqui embaixo, mas eu quero que você separe o seu. Então, se você não separou, dá um jeitinho aí, rapidamente, para esse vídeo, vai lá e pega o seu material. Por quê? Você vai anotar as partes mais importantes, aquilo que, de alguma forma, a passagem da Bíblia que eu leio aqui, ou o que eu falar, te toque. Coloque em palavras, isso mesmo, coloque palavras-chave, né, assim, para você lembrar e a data de hoje, para que você já tenha um registro assim, passo a passo, do que está ficando para você em relação a isso, para depois você digerir melhor, refletir melhor sobre esse nosso encontro, tá ok? Então, bora lá. Hoje eu quero falar para vocês o seguinte, nós já falamos aqui sobre o propósito, né? Os propósitos de Deus para nossa vida. E o primeiro deles, né, que a gente realmente entregue a nossa vida a Deus e coloque no lugar dele, né? O primeiro e único Salvador na nossa vida. Eu creio que você já tenha entendido isso. E para isso a gente precisa ter, né, um foco e todos os dias ter esse momento de intimidade com Deus, né? De ler a palavra, de jejuar, de refletir sobre ela, de não só pedir a Deus o que você está precisando, as suas necessidades, mas também ouvir o que Ele tem para te dizer através da palavra. Isso mesmo. Quando você lê uma passagem na Bíblia, a gente vai estar lendo algumas aqui, você vai ouvindo a voz de Deus, né? Porque você está clamando por Ele, pela ajuda dele. Você já entendeu, a partir do momento que você está orando todos os dias e dedicando esse tempo, né? Dando prioridade a Ele na sua vida, que sem Ele você não vai conseguir resolver seus problemas. E aí eu queria que você anotasse aí, como eu anotei aqui, o que você já teve ou tem sucesso na sua vida. Seja na área pessoal, né? Assim, no geral, um círculo de amizades, você ter sei lá, uma rotina bacana, uma disciplina, você tem sucesso, por exemplo, no seu trabalho, com o que você faz, a sua profissão, ou você tem sucesso, sei lá, com os seus familiares, a forma como você convive e lida com eles, principalmente nessa pandemia em casa, anota aí. O que você tem sucesso na sua vida hoje? E agora a gente vai anotar. Eu tô falando agora, né? Mas na hora que você estiver anotando, porque o vídeo aqui é muito rápido. Ou se você quiser parar o vídeo e ir anotando também pode, tranquilo. O que você não tem sucesso na sua vida, mas você gostaria de ter? Sim, coloque em palavras o que você não tem sucesso. Eu, por exemplo, eu gostaria de ter um ateliê, uma escolinha para crianças de 4 a 8 anos. E seria meio a meio, uma escolinha e uma loja de roupas para crianças. Eu ainda não tenho sucesso. Então, é isso que eu quero que você anote aí. Anote as coisas que você ainda não tem sucesso, em palavras. Eu vou colocar minha escolinha, né? Minha loja de roupas. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente registra no papel, você planeja, você foca e você faz um planejamento, né? A curto, médio e longo prazo, as coisas vão fluindo. A mesma coisa, né? Vamos supor aí, eu até fiz algumas anotações aqui, vou estar colocando um cartaz aqui atrás, dentro da sua rotina, do seu dia, o que você tem priorizado, né? A partir do momento que você já sabe aquilo que você quer alcançar, que é a sua prioridade, por exemplo, um atleta, ele quer correr, por exemplo, 100 metros, 400 metros, 800 metros, ou correr a corrida da virada, né? Lá em São Paulo, corrida de São Silvestre. Mas e aí? Você já sabe o que você quer ter sucesso. Agora nós vamos pensar por que eu quero ter sucesso nisso. Quais são os motivos? Qual que é o meu objetivo com isso? O atleta, por exemplo, ele quer fazer isso. Eu até coloquei aqui, vou mostrar para vocês uma vez. Tá tudo virado, sabe, gente? Não sei se vocês vão conseguir ver, olha, porque vem invertido. Mas eu vou lendo aqui, só para vocês terem uma noção do que eu anotei. Muitas vezes o atleta, ele quer ter... Vou colocar aqui na minha frente para não ficar virado. Ele quer ter... quer alcançar, né, sucesso nisso por questões de superação. Ele quer se superar. É uma superação para a vida dele. Ou quer, por exemplo, ficar em boa forma. Estava desviado, estava tendo uma vida sedentária e quer retomar, quer ter
sair desse sedentarismo, ter uma boa forma. Ou então quer simplesmente ganhar uma medalha. Ou fazer o que ele nunca fez, quer fazer algo diferente, ele ou ela, tá, gente? E aí quer mudar, né? Ter novos objetivos, começar o ano, ou começar o mês, ou começar a metade do ano, que a gente já tá em agosto, a fazer coisas diferentes, né? Quer ter algo diferente. Então já sabe quais são os objetivos que ele quer ter sucesso naquilo. E aí o principal agora é o como fazer. Como que você vai fazer isso? Qual que é o passo a passo? O que você vai fazer a curto, médio e longo prazo para atingir isso? Você tem que focar e ir direto naquilo que você quer alcançar. E para isso, vamos supor, o atleta ele tem que acordar, né? Tudo tem sacrifício, né, gente? Depois eu vou fazer um paralelo também aí com a oração e jejum. Então ele vai acordar às 5:30 da manhã, e eu falo isso, gente, porque olha que bacana. Às vezes a gente não tá atento às coisas que estão ao nosso redor da forma como deveria. Tem um vizinho meu, aqui embaixo, que ele era, assim, praticamente obeso. Ele tava, sei lá, com mais de 100 quilos. E ele quis, né, colocar na vida dele como objetivo, como algo que queria alcançar sucesso, era emagrecer. O cara emagreceu pra caramba. Eu fico morrendo de vergonha, porque na hora que eu vejo que eu não consigo emagrecer 2, 3 quilos ou fechar a boca para alcançar isso, eu fico com vergonha. E não é que ele acorda todos os dias às 5:30 da manhã, porque como eu acordo esse horário mais ou menos para ir trabalhar ou para orar, eu fico vendo o movimento do elevador e ele batendo o mix, ele deve bater alguma vitamina, alguma coisa lá antes de correr. E aí eu vejo ele descendo o elevador e do meu prédio dá para ver ele correndo na rua, no bairro, isso mesmo. Olha que exemplo. E aí esse exemplo que eu estou usando aqui. Então você vai, quais são os passos que você vai ter que fazer a curto prazo? Acordar todos os dias de manhã, ou a maioria dos dias, você pode determinar alguns dias, né, gente? Porque a gente também não é um super-herói, uma heroína, né? E aí acorda às 5:30 da manhã, você vai fazer um suco verde ou bater uma vitamina, né, bem caprichada, com vários tipos de frutos, para te dar energia, te dar força para você fazer essa corrida. E aí você vai descer, antes de descer, é bom fazer um alongamento, né, um aquecimento. Você vai ter que fazer algumas coisas desse tipo, porque seu corpo não tem uma, sei lá, torção ou alguma coisa, né, os seus músculos vão se preparando para aquela corrida. E aí você pode começar andando e depois correr, mas o fato é que quando você faz esses pequenos passos, né, e você tem o hábito de fazer isso com frequência, inclui isso na sua rotina, você está caminhando para alcançar sucesso naquilo que você quer, de fato, né? Você só não tem sucesso ou não faz as escolhas certas porque você não quer, você não tem compromisso, não tem responsabilidade. Então, o principal vai ser você o quê? Anotar aí no seu caderninho como que você vai mudar a sua vida para que você tenha uma vida diferente da que você tem hoje. Você vai fazer novas escolhas em prol do seu objetivo. Então, basicamente isso. Lembrando que muitas vezes as pessoas falam assim, eu não tenho tempo para orar todos os dias, eu não consigo orar. Você não consegue orar porque você não tem isso como prioridade na sua vida. Muitas vezes a gente vai pelas prioridades, pelas coisas que a gente tem prazer momentâneo, né, as coisas do mundo, a gente se entrega ao prazer do celular, do Instagram. Você não tem tempo para olhar o seu Instagram, o seu TikTok, o seu WhatsApp todos os dias, é perigoso você dizer bom dia para o celular em vez de dizer bom dia para Deus através da Bíblia e do devocional. Então, eu gostaria de dizer para você o seguinte, você quer falar alguma coisa, Arthur? Pode falar. Na pandemia, eu vi um tweet, né, que é o que posto no Twitter, do pastor Paulo, que é o nosso pastor da Central, e que... Paulo Mazzoni. Exatamente. Que me fez virar muito, assim, a chave, me fez repensar. Que era o seguinte, ele escreveu mais ou menos assim, né? Olha, se você não aprender a orar na pandemia, você não vai aprender nunca mais. Porque antes a gente ficava inventando desculpas que não tinha tempo pra orar. Verdade. Que de fato é desculpa, né? Assim, se a prioridade pra gente orar, se a prioridade pra gente Deus, a gente tem que arranjar esse momento pra orar. Então, se você antes já inventava essa desculpa que você não tinha tempo pra orar, Deus te deixou trancado em casa agora. Qual desculpa você vai dar? Verdade. Então, se você fala que você não tem tempo pra orar e você ficou trancado em casa, se você não aprender agora, na pandemia, a orar, então você não vai aprender nunca mais. Isso me deu uma virada, sabe? Me fez repensar, eu não pra quero gente criar vergonha na ficar cara, assim, né, Arthur? exatamente, eu não quero ficar assim. Eu não quero ficar igual, né? Os fariseus, só vou pra igreja, oro lá e vou pra casa e não faço nada, entende? É esse o A gente segredo, deve Arthur. precisar Então, voltar. obrigada, Arthur. Então, foi bom Arthur falar isso, que eu vou ler agora aqui, né? Romanos 8:28, que fala assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Como é que é?
foram chamados de acordo com que seu foram propósito. chamados de acordo com o seu propósito, né? O propósito de Deus. Então a gente viu no vídeo anterior a importância, né, da gente entender qual que é a diferença entre chamado, vocação e propósito, né? Chamado e propósito para mim, eu entendi que basicamente a mesma coisa, porque você vai fazer o quê? Você vai entregar sua vida a Deus, você vai agradar a Ele, né? Não só conhecendo Ele melhor, a palavra dele, mas você praticando a palavra. Aí você vai constituir a família, né? Viver em comunhão, ou seja, não vai pensar só em você, mas já sendo semelhante a Jesus, né? Pensando não só na gente, em si mesmo, mas pensando no próximo. Você vai fazer coisas, né? Para cumprir a sua missão, né? Que é o sacerdócio, o evangelizar. Então é muito importante que a gente parta para essa ação, sabendo que se você crê em Deus, né, você o coloca como seu primeiro e único Salvador, e você confia nele, que ele está no controle de tudo, de todas as coisas, até uma folha que cai da árvore, né, coisas pequenas que acontecem no nosso dia a dia, muitas vezes você atrasa para pegar um ônibus e depois o ônibus é assaltado, né, então você acredita que até aquele fato que aconteceu com você, que parece não ser bom, mas que você acredita que Deus está no controle, na direção da sua vida em tudo, aquilo é um livramento, né? Então, quantas vezes as pessoas, a gente já viu em documentário que deixa de pegar um avião cai, né? Então, você só vai entender depois. Então, mesmo que você não esteja entendendo agora os propósitos de Deus para sua vida, que você creia e continue confiando nele e persista naquilo que você quer alcançar. E aí eu fiz um outro esquemazinho, porque é por isso que é importante a gente anotar, da questão, né, de você ter uma rotina, você ter uma organização e administração do seu tempo. Né? Se você quer e necessita estar no Instagram, no WhatsApp, 1, 2 horas por dia, que você também pense que o seu primeiro momento do dia seja ali 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, sempre comece pouquinho. O importante é você ter a constância, você cumprir aquilo que você se propõe. Eu, por exemplo, aqui no vídeo, falei que estaria aqui com vocês com certeza com vídeo segunda e terça, mas a minha intenção é estar todos os dias. Mas eu vou prometer para vocês segunda e terça, porque os outros dias é como se fosse assim, algo a mais, entendeu? Mas a gente tem que ter essa persistência. Por isso, quando a gente vai jejuar também, a gente coloca jejum daquilo que a gente, entre aspas, né? Sacrifício, mas também você não vai colocar assim um mega sacrifício, porque você não vai conseguir ir até o final. Então você tem que ter, como é que fala? Saber dos seus limites, se conhecer, né? E por isso que é importante também a identidade. E aí, essa organização do tempo, você tem que pensar o seguinte: você tem 24 horas do seu dia, né? Então, você dorme geralmente 8. Você tem 16 horas para você organizar seu tempo com escola, com trabalho e tudo mais. Então, faça isso. O que você está escolhendo fazer na sua vida é o que define você, o que você mais faz, entendeu? Não no sentido assim que vou fazer para os outros, mas para você mesmo. É um encontro com você mesmo. Então, você não vai incluir na sua rotina só o que você gosta, o que você não gosta, porque isso não vai te dar só prazer momentâneo agora, e sim eterno, né? Pensando aí na questão espiritual, no seu encontro com Deus na eternidade, e não só vivendo agora um momento. Então eu fiz essa questão aí, e eu tinha colocado Filipenses também, 4:8, né, Arthur, que eu tinha falado, que eu gosto muito. Eu vou pegar meu óculos aqui, que sem ele eu não enxergo. Se cair, gente, vocês me desculpem aí, porque às vezes tá sem espaço aqui e cai antes. Filipenses 4:10 fala assim, 4:10, eu tô falando do agradecimento, Arthur. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. Isso é Paulo falando na cadeia, né? De fato, vocês já interessaram, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E é isso, quando você entrega a sua vida a Deus e coloca ele no lugar dele, que é o primeiro e único salvador da sua vida, o resto tudo será acrescentado, porque ele é o Jeová Jireh, ele supre todas as suas necessidades. Então, se você está passando por dias ruins, na pandemia, convivência com seus familiares, ou com seu marido ou sua esposa, seja qual for a sua necessidade, lembre-se, tudo posso naquele que me fortalece. E outra, o importante, que a gente está passando por provações, tempestades, não é o que as pessoas fizeram com a gente, mas sim o que você vai fazer da circunstância ou das coisas que as pessoas fizeram com você. Isso, se eu não me engano, é Sartre.
Ele fala isso e eu acho que é a pura verdade. Se a gente se deixar levar ou colocar a responsabilidade da nossa vida ruim, do que a gente está vivendo no momento nos outros, você nunca vai sair dessa zona de conforto, dessa mesmice. Então você tem que escolher agir de forma diferente do que você agiu até agora, e por isso que é importante a gente registrar para a gente ver o nosso caminhar, a nossa história, para que você tenha planejamentos e replanejamentos daquilo que está funcionando e aquilo que não está, porque o importante é a gente sair do lugar. Aí você vira para mim e fala assim, Kátia, mas por que você está me dizendo isso? Gente, eu sou pedagoga, sou professora, e assim, tudo isso que eu tô dizendo para vocês aqui, eu já passei por muita dificuldade. Então, eu tô querendo levar para vocês um pouco do que eu aprendi ao longo da minha vida. E como consultora pedagógica, eu aprendi a importância da administração do tempo e você focar no que você quer, principalmente no porquê que você quer aquilo e os passos que você vai fazer para alcançar aquilo. Tudo que a gente fizer, a gente tem que estar 100% focado, né? E aí, posteriormente, a gente vai falar de outras coisas que tem a ver com isso, que é a disciplina, tá bom? Até o próximo encontro, espero que vocês tenham gostado. E você é aquela chatinha, não deixe de colocar um ok, uma curtida aí, porque é isso que vai fazer, um like, porque isso que vai fazer com que outras pessoas, esse vídeo chegue para outras pessoas, que a gente alcance o máximo possível. E divulga aí entre seus amigos e seus grupos também. Um beijo, obrigado e até o próximo encontro.